Pessoal, então, estamos recebendo hoje a Fernanda Tomiello, né, no nosso Conversa sobre Caminhografia Urbana. Então, esse é um projeto que é financiado pela FAPERGS e pelo CNPq, e também pela CAPES, porque tem bolsistas aí de mestrado, né, e tal, e que vem, então, pesquisando, né, a ideia da caminhografia urbana, que seria o caminhar e o cartografar, então, que está recebendo todas as segundas-feiras, às 5 horas, arquitetos, pesquisadores, artistas, psicólogos, geógrafos, uma infinidade de pessoas que trabalham de alguma forma, ou com cartografia, ou com caminhada, né? Ou com alguma espécie de registro, algum tipo de mapa, ou com fotografia, como a Fernanda vem trabalhando, né? E tem acontecido dessa forma. Esse, então, é o objetivo do primeiro ano dessa pesquisa, né? Que a gente chamou de Conversa sobre Caminhografia Urbana, tentando entender um pouco, assim, mapear um pouco como as pessoas fazem, né? Essas práticas, como elas experimentam, como elas organizam essas práticas. Ao mesmo tempo, o grupo vem praticando várias formas de caminhada aí, né, em disciplinas do programa de pós-graduação, em projetos de extensão, né? Então a gente vem ouvindo e meio que pensando sobre isso, e vem praticando, né? Que seria a atividade do segundo ano. E no terceiro ano a gente tem uma atividade que é de escrita, que a ideia é organizar todo esse material e organizar ou uma publicação ou duas, não sabemos, tá? Então, é um projeto que se chama Caminhografia Urbana, tem um site do projeto, né? Depois a Alissa pode colocar aí no chat para nós. E a gente tem realizado esses encontros, Fernanda, tem acontecido da seguinte forma: o convidado se apresenta, né, e fala um pouco, o tempo que ele achar necessário, mostra algum trabalho que ele tenha feito, se ele quiser, né, alguns mostram, outros não, de uns 20 minutos, aí mais ou menos, né, e aí depois a gente conversa um pouco Tá? sobre essas práticas, metodologias, né, e a gente não tem feito uma apresentação formal. A ideia é algo bem tranquilo, assim. Se alguém também tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Fernanda durante, né, Fernanda? Claro, claro. Alguma questão. E é isso, Fer. Como tu é de casa, eu vou deixar que tu te apresente, né? Porque eu acho que tem muita gente conhecida aqui, mas, né? Acho que Eu quase acho que é todos. isso. É, Ótimo. eu acho. Tá, então vamos lá. Queria agradecer o Edu, os guris, pelo convite. Eu achei muito legal a proposta, assim, né, desse ciclo de conversas. Acho muito importante, conforme eu estava comentando antes, né, para a gente se conhecer, né, saber com o que os colegas trabalham, né, entender as possibilidades, discutir. Então, fiquei bem feliz de ter sido convidada para participar. Eu sou a Fernanda Tomiello, eu estudei arquitetura e urbanismo na FAURB, depois eu fiz mestrado no Prograu, também na FAURB, na linha de urbanismo contemporâneo. O Dudu foi meu orientador, algumas das gurias que estão aqui foram minhas colegas, e, enfim, aí eu passei a trabalhar como professora logo que eu me formei no mestrado, né? Eu dei aula no IFSU um tempo, hoje eu sou professora no curso de arquitetura e urbanismo da Católica, e agora, 1 ano e meio atrás, eu voltei a ser estudante e comecei o doutorado no Memória e Patrimônio também na UFPEL. Então, assim, brevemente, essa é a minha trajetória acadêmica. E eu sempre me interessei muito por fotografia, né, pela paisagem, por coisas muito variadas, na verdade. Eu já trabalhei com mobilidade urbana, né, já trabalhei. Hoje eu estou me aventurando até em impressão 3D, já trabalhei com a questão patrimonial,
com a questão de habitação para baixa renda, então eu sou meio assim, kamikaze, eu vou, né, experimentando as coisas e acho que essa é a minha personalidade. Às vezes eu ficava me perguntando, né, assim, cada pessoa que eu olho aqui, eu penso assim, sabe, tô vendo aqui a carinha da Vanessa, a fotinha dela. A Vanessa é a pessoa que entende, né, da arquitetura alemã, da colônia e tal. Enfim, cada pessoa tem, né, a sua identidade intelectual, e a minha ela é meio múltipla. E isso às vezes me incomodava um pouco, mas depois eu aprendi a gostar disso. Então hoje eu estou aqui falando de caminhografia urbana, semana que vem eu vou lá para o Morro Redondo falar de mobilidade urbana com o pessoal das bicicletas. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu aprendi a curtir ao longo do tempo. E no mestrado, quando eu decidi assim fazer mestrado, entrar para o Progral, eu procurei o Dudu, porque eu sabia que eu queria trabalhar com fotografia, com paisagem, e eu sabia que eu não queria fazer isso de um modo muito tradicional, mas eu também não sabia de que jeito que eu queria fazer. Eu estava, né, naquela fase que a gente não sabe muito bem o que quer fazer. E então eu procurei o Dudu, ele topou me orientar, e eu pensei em falar hoje um pouco sobre esse processo, né, do meu trabalho de mestrado lá no Progral. E eu separei aqui uns slides para mostrar, se pode ser, Dudu? Eu vou carregar aqui, porque como eu trabalhei muito com imagem, eu acredito que... Vou compartilhar a tela toda aqui mesmo. Eu acredito que vai fazer mais sentido assim, né? Mostrando, Eu ilustrando, acho né? que é muito legal, né, Fernanda? Assim, ó, só contando, né, e te elogiando, né, que eu acho muito interessante essa tua forma de mapa, né, porque as tuas fotos são mapas para mim, né, e eu aprendi muito com o teu trabalho, né, nesse sentido dessa que tu desenvolve um trabalho que requer muita atenção, né, e muita seriedade, eu diria. Que embora sendo, imaginando assim, vai fotografar, né? Mas é um trabalho técnico de muita atenção, né? Do fotógrafo. Então, eu acho que esse é um aspecto bem importante no teu trabalho. E fico feliz que tu vai apresentar ele, porque eu fiquei pensando, não sabia exatamente o que tu ia abordar. Nem eu decidi isso hoje. Eu achei aqui a apresentação da minha defesa, e aí eu olhei para ela de novo, eu não olhava ela há muito tempo, eu até ia, né, pegar só alguns slides, mas eu disse, não, vou deixar assim como tá, e vou ir passando rapidinho, que eu acho que vai ser bacana de rever isso, né, até revisitar meu trabalho, assim, né, que está guardado há algum tempo. E é isso, assim, eu acho que é um trabalho que integra várias dimensões, né? A parte tem uma dimensão mais artística, mais sensível, mas também tem essa dimensão mais técnica e científica que precisa ter para ser uma pesquisa, né? Para ser um trabalho de mestrado. E isso é um desafio, para mim, pelo menos, foi um desafio bem grande, né? Equilibrar essas duas dimensões do trabalho, né, para não ser algo muito, né, da minha cabeça, e também para não ser uma coisa muito técnica, muito dura, muito sem graça. Então esse foi um desafio, mas eu acho que foi um desafio que qualificou assim bastante o trabalho, né? Não foi um trabalho exatamente fácil de fazer, mas foi um trabalho muito prazeroso. Eu brinco assim que eu fui muito feliz no mestrado. Eu escolhi ser orientanda do Dudu, ele me aceitou, enfim, né, não foi uma escolha unilateral, mas que é uma pessoa com quem eu gosto de trabalhar. Eu tive colegas ótimos, bons professores, e eu também escolhi um objeto de estudo, né, a paisagem urbana, o Laranjal como, né, local assim para os experimentos, que é onde eu morava, onde eu moro até hoje, trabalhar com fotografia, trabalhar com arte, trabalhar com filosofia. Então, eu acho que o fato de ter conseguido acertar essas escolhas, né, criar um ambiente muito bom para que eu conseguisse desenvolver um trabalho com muita tranquilidade, até eu diria, né? Foi trabalhoso, foi difícil, enfim, mas foi muito prazeroso, foi muito bom, é um trabalho que eu gosto muito, assim, eu olhei para ele de novo hoje e disse, pô, que legal isso, né, que bom que eu consegui fazer, que não foi um processo, muitas vezes é um processo difícil, né, o mestrado, o doutorado, enfim. Buenas, mas vamos lá. Fotografia sequencial e fotomontagem foram as duas, né, técnicas assim, fotográficas que eu mais empreguei aqui no trabalho, então foram para o título do trabalho.
E através dessas técnicas, né, eu estudei alternativas para entender, para compreender a dinâmica da paisagem urbana. Então, hoje aqui o nosso papo, coloquei aqui a imagem, e essa dissertação foi defendida em março de 2015, agora a gente está em agosto de 2022, então a gente tem aqui 7 anos, né? É um trabalho que já tem uma certa idade, né? Já tem quase uma década, acho que tem uma década quase da sua concepção, né? Da sua origem. Então tem muitas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, que talvez hoje eu faria diferente. A própria questão da caminhografia, a gente não utilizava ainda esse conceito, a gente trabalhava com a ideia de cartografia, né, cartografia sensível e tal. Então tem muita coisa que vocês vão ver aqui, autores, enfim, discussões que poderiam estar, né, ou ser atualizadas. Né? Então acho importante contextualizar temporalmente esse trabalho. E essa apresentação que eu trouxe é a mesma de 7 anos atrás. Aqui o modo como eu estruturei o trabalho, né, na época, e eu lembro que na minha defesa eu comecei com um vídeo, assim, que eu, né, trouxe novamente aqui. Então, a questão da fotografia sequencial, acho que todo mundo sabe o que é, né, conhece, mas consiste basicamente em tirar sucessivas fotos, né, em fotografar sucessivamente uma cena, uma imagem, né, criar um conjunto de imagens. E a fotomontagem é manipular essas imagens, né, trabalhar com elas. Aqui é um vídeo, né, não é uma fotomontagem, então é uma forma diferente de mostrar esse produto, né, da fotografia sequencial. Esse aqui é um dos experimentos que eu fiz, que eu vou mostrar depois, né, também como fotomontagem. Então, o tema do trabalho especificamente foi a dinâmica da paisagem urbana, especialmente essas relações espaço-temporais, né. Aí, aqui, essa parte da revisão teórica, eu só vou passar rapidinho, assim, não é o objetivo da fala de hoje, mas só para, né, contextualizar um pouco o entendimento, né, os referenciais que eu utilizei, né, a questão da fotografia expandida foi algo que eu explorei, a cidade como paisagem. O objetivo do trabalho, né, foi, então, mostrar, representar, recriar a dinâmica da paisagem urbana através da fotografia. Então, aqui eu tinha um desafio bem grande, que é o fato de que, bom, vamos assumir que a paisagem é algo dinâmico, e a fotografia a gente sabe que é algo estático, né, que congela um momento, um instante. Então, como representar algo, né, que tem movimento com algo que teoricamente não tem movimento? Então, essa foi a primeira questão, assim, que eu procurei estudar, entender, enfrentar. E aí eu trabalhei com essas três dimensões, né, da dinâmica urbana: estruturais, funcionais e naturais. A estrutural seria mais assim, uma construção, né, uma mudança física no espaço. Funcional é mais com relação às pessoas, a circulação, né, enfim, os fluxos. E natural é, né, dia e noite, as estações do ano. Então, trabalhei com essas 3 categorias para organizar melhor o experimento. Então, na época, a gente trabalhava muito com essa ideia da cartografia, né, o processo, enfim. Talvez hoje eu pudesse chamar de caminhografia. Conforme eu comentei, eu trabalhei aqui no Laranjal. Gente, se alguém quiser ir interrompendo, comentando, aí eu vou ir falando, eu estou olhando a tela da apresentação aqui, que eu estou com uma tela só, então se alguém quiser perguntar, interromper, é só abrir o microfone e falar, tá, gente? Minha vontade. Bom, aí, com relação à revisão teórica, eu fui fazendo assim, estudando a evolução da fotografia para entender como que de algo que era visto como um espelho da realidade, né, como algo super técnico, foi se transformando até chegar, né, foi evoluindo, mudando, se reinventando até chegar no entendimento que a gente tem hoje da fotografia. Então, fui mostrando aqui um pouco da evolução da fotografia, a questão da fotografia expandida, que era novidade, assim, na época, né, que a gente explorou também, a fotografia sequencial, aqui já, né, uma fotografia sequencial com múltiplas, né, exposições sobre uma mesma imagem,
a questão da fotomontagem, né? Fui fazendo esse percurso, as colagens, explicando todo esse processo. Então, essa parte mais teórica eu não vou aprofundar, eu vou mostrar um pouco, né, da parte prática, assim, do trabalho, das imagens que eu capturei, que eu editei, e da discussão a partir disso, para que seja breve aqui a apresentação, para que a gente possa conversar depois, que eu acho que é o principal. Então, aqui eu fiz um mapa, né, mostrando de onde eu capturei os 5 experimentos que eu mostro ao longo do trabalho. Aquele vídeo lá do início, né, do pôr do sol, eu estava aqui no Trapiche, né, olhando aqui para o loteamento. Tem um outro que foi aqui na outra extremidade do Trapiche, outro foi aqui no meio do calçadão, outro foi numa outra posição, né, que tinha elementos diferentes. E o outro ainda foi aqui mostrando um quiosque que foi demolido, enfim, que eu vou mostrar agora na sequência. Então, aqui tem um conjunto enorme, né, das imagens daquele primeiro vídeo que eu mostrei. Eu não me lembro agora de cabeça quantas fotos foram, mas eram muitas. Aí eu selecionei aqui algumas para, né, dar um zoom, evidenciar essas mudanças, né, de luminosidade e tal. E aí eu brinquei um pouco com essas colagens, né, com essas formas de... Acho que a grande sacada, assim, do trabalho, uma das grandes sacadas é como colocar na mesma imagem vários tempos. Então, aqui, isso é um pouco do que a gente está vendo aqui, né? Cada fragmento desses é de um instante diferente, reconstruindo, né? Reinventando essa cena de uma forma diferente. E aí fui explorando, né, diferentes formas de fazer isso, né? Grafismos, né? Várias possibilidades aqui. Então, com as mesmas imagens do mesmo lugar, a gente consegue criar essas narrativas, né? Esse mapa, enfim, de formas bem variadas. Nesse segundo experimento aqui, esse primeiro foi, acho que 1 hora, se não me engano. Esse segundo aqui foi um dia que eu fui várias vezes, né, de hora em hora, lá no mesmo lugar, repetindo essas imagens. E aí eu trabalhei bastante com essa ideia da sobreposição, ao invés de justapor pedacinhos, né, conforme eu havia feito na outra imagem, aqui eu trabalhei mais com essa ideia de sobrepor, explorando diferentes modos de edição para processar essas imagens de modo a mostrar as coisas de diferentes formas. Então aqui tem uma forma, aqui tem um outro modo de edição, né, que mantém as coisas fixas e deixa as coisas, os fluxos assim mais esmaecidos. Aqui é o contrário, aqui mais destaque para as coisas que se movimentam, só que aqui como a luz também vai mudando ao longo do dia, né, isso foi uma coisa que a gente descobriu fazendo, o software também reconhece os elementos que a gente sabe que estão parados como coisas em movimento. Então, o que é o movimento? Isso também foi uma discussão que a gente teve na época. Aqui algumas das imagens, né, para mostrar a partir de quais fotos eu construí aquelas sobreposições. Aqui é um experimento que trabalha, né, com o ciclo da semana. Eu trabalhei muito com essa questão dos ciclos, assim, o ciclo de 1 hora, de um dia, de uma semana, né, em diferentes cenas, diferentes paisagens, estudando diferentes ciclos, né, tentando entender diferentes categorias de mudança na paisagem, né, tentando contemplar essa gama de possibilidades. Então, aqui uma segunda-feira, que a praia estava mais vazia, mais nublado, terça-feira, até chegar no fim de semana, que estava mais cheia a praia, né? E aí depois eu fui fazendo umas fotos, assim, misturando fragmentos de diferentes dias da semana, né? Um dia mais nublado, um dia mais ensolarado, mais vazio, mais cheio, fazendo essa mistura, né? De diferentes formas também. Bom, isso aqui representa imagens ao longo de uma semana, e isso também. Então dá para fazer isso de formas diferentes, dá para selecionar o conteúdo de formas diferentes, dá para fazer a narrativa de inúmeras maneiras, né? Essa aqui foi bem interessante porque foi naquela época em que todos os trailers, quiosques, né, aqui da orla, também das avenidas e da cidade,
foram removidos, demolidos, e quando eu me dei conta que isso ia acontecer, eu fui na esquina da minha casa e fotografei esse quiosque que eu sabia que ia desaparecer. Aí quando eu ouvi o barulho da máquina, né, demolindo, fui lá e fotografei de novo as ruínas e depois o espaço, né, só com essa cicatriz aqui da construção. Eu também trabalhei aqui com edição, mostrando, né, esse fantasma na paisagem. Aqui, esse foi o experimento mais longo, assim, que eu fiz, né, que foi ao longo de um ano, que eu fui, né, ao longo das estações aqui, na verdade, toda semana eu fotografava esse local, né, eu fui lá muitas e muitas vezes, mas aqui eu trouxe 4 imagens que representam, né, as 4 estações do ano. Então, aqui no inverno, né, primavera, com as folhinhas aqui verdinhas brotando. No verão, né, já a árvore, isso se vê muito pela árvore, né, pelas folhas, a árvore bem densa, né, fazendo sombra aqui as pessoas, e no outono, né, as folhas começando a cair de novo para recomeçar esse ciclo. Aqui de novo, fui explorando essas múltiplas possibilidades de edição, aqui de já um outro tipo de edição mais manual até, né, isolando tudo que é fluxo, né, evidenciando com relação ao que é o fundo aqui da imagem. Um destaque aqui para os cachorros que me acompanhavam muito nesses percursos. Essa aqui é minha cachorra e esses eram cachorros de rua que também iam com a gente sempre. Toda semana eles já sabiam que eu ia estar trabalhando. Bom, e aí, aqui nos últimos slides, né, aquela coisa de defesa de dissertação, eu trouxe algumas considerações finais, que na verdade até já fui, né, comentando aqui ao longo da apresentação, mas a forma como essas técnicas permitiram, né, mostrar essa dinâmica da paisagem através da fotografia, mesmo sendo algo tecnicamente estático, contribuindo para um entendimento mais amplo, né, da paisagem urbana. Falei um pouco sobre as formas, né, de composição que eu encontrei na bibliografia, expliquei que eu optei por não trabalhar muito com o vídeo, porque, né, não dá para pôr no PDF, não dá para imprimir, né, depende muito de ter um aparato tecnológico, então eu não explorei tanto essa questão do vídeo, só trouxe no início aqui do trabalho para ilustrar, e foquei mais na integração entre a fotografia sequencial e a fotomontagem. E aí aqui eu fui, né, tentando explicar o que cada experimento, né, trouxe de diferente. Esse primeiro mostra mais as mudanças naturais da paisagem, né, das cores do céu, os reflexos, tem alguma coisa de circulação das pessoas aqui também, mas a ênfase está nessas mudanças naturais. Esse segundo tem pesos mais equilibrados de variações naturais e funcionais da paisagem. Esse terceiro, que foi o semanal, né, mostra as características assim mais individuais de cada dia e também a composição, a mistura, né, muito funcional e natural. Esse quarto aqui foi o único assim que trouxe de forma mais evidente uma variação mais estrutural, mais funcional, né, mais estrutural, não funcional. De um elemento construído, né, que foi removido, que é algo que não apareceu nos outros experimentos. E a quina também, com ênfase na dinâmica funcional, mostrando os fluxos e um tipo diferente de variação natural em função de ter percorrido todas as estações do ano. Então, não é só a luminosidade do céu e tal, mas também ali o que eu comentei, né, das folhas das árvores que foram caindo e depois brotando novamente. Assim, uma das questões que também me levou a fazer esse trabalho, que eu não cheguei a discutir tanto assim no trabalho, mas para mim foi importante, foi que quando eu era estudante, né, de arquitetura e urbanismo, a gente ia fazer, né, um projeto, uma proposta de intervenção em algum lugar, e a gente olhava para aquele lugar naquele momento e fazia uma proposta pensando naquela experiência, naquilo que a gente viu. Faz uma saída de campo, vai lá, olha o lugar e pensa numa proposta para aquilo.
E eu me lembro que um dos primeiros projetos que eu fiz foi de parada de ônibus, né, equipamento urbano, e os professores comentaram, sempre que vocês estão projetando no inverno, vocês fazem projetos super fechados e protegidos, e sempre que vocês estão projetando no verão, né, a turma de inverno, de verão, fazem as coisas super abertas e tal. Então vocês têm que pensar que aquele lugar não é só o que vocês veem naquele momento, naquela estação, naquela hora do dia, mas que tem, né, uma dinâmica. Isso foi uma das coisas, uma das inquietações, assim, que fez com que eu tivesse esse desejo de estudar essa dinâmica da paisagem e de contribuir também para que a gente conseguisse olhar para isso de uma forma mais sistemática, né, para entender a paisagem, a cidade, enfim. Aqui eu falo um pouco dos processos, né, da fotomontagem, da colagem, da fotografia sequencial, de como isso contribuiu ou pode contribuir também no processo de projeto, dentro da faculdade ou na vida profissional, né, fazendo essa relação mais direta com a nossa profissão. E é isso, acho até que eu falei rápido demais, mas é que eu estou mais interessada no papo do que ficar, né, falando muito assim sobre o meu Sabe trabalho. que eu não me lembrava da tua apresentação? Nem eu. Eu acho que eu estava nervoso, porque a Fernanda foi a minha primeira orientanda, né, Fernanda? Nem sabia, estou sabendo agora. Eu acho que tu foi a primeira, era tu e a Bárbara, mas eu não sei, mas eu acho que tu foi primeiro que a Bárbara. Que a Bárbara era Provavelmente. mais complicada, demorava. A gente E tem tu tempos era. diferentes. É. E acho muito interessante esse teu trabalho, assim, primeiro, essa questão do tempo, né? De como fotografar o tempo. E é algo que a gente fica pensando quando a gente caminha, né, gurias? Como é que a gente vai registrar? Claro, a gente anota, né? Faz anotações, o tempo e o movimento, né? Mas acho que tem uma coisa, Fernanda, que lá naquele tempo eu já insistia contigo e que é mais interessante do que registrar o tempo congelado é quando tu manipula o tempo, né? Eu sempre digo para as gurias que a cartografia ou a caminhografia que a gente está fazendo agora, eu não posso fazer registro estático. Eu tenho que arrumar alguma forma, né? Eu posso fotografar, eu posso filmar, eu posso desenhar, eu posso fazer narrativas, né? Mas eu tenho que ter alguma forma de movimentar não só o que eu penso sobre aquilo, né? De misturar essas coisas. E eu lembro que eu te dizia, né? Eu digo, é isso, né? Quando tu começou a misturar e tu tinha um pouco de medo, eu lembro, né? Porque os É, movimentos eram feitos pelo teu corpo ali, né? Querendo ou não, mesmo usando as ferramentas. E que tem infinitas possibilidades. Mas eu acho que é interessante esse movimento de dar a quem lê o trabalho, né? Que começa a ler um trabalho que vai registrando, mas daqui a pouco a coisa se aproxima até de um projeto, tu vai meio que projetando para alguém ver, né? Porque a colagem faz isso, né? Essa colagem, essa montagem. Então, eu acho bem interessante e como são lindas as tuas imagens, Fernanda. Tu tinha que fazer uma exposição dessas fotos, são lindas, né, gurias? Essas fotos do essa foi uma Laranjal. ideia que ficou, assim, eu lembro que É, na defesa estava a Duda, né, que é a professora lá lembro, das né? artes, e ela queria uma oficina também, mais coisa para fazer, não inventa coisa para fazer. A Oficina. Duda queria que a gente fizesse uma exposição, disse, não, vamos fazer e tal, mas É, acabou não rolando. E uma outra coisa, assim, tem gente que diz, tem até aquela música, né? Se eu pudesse fazer, eu faria tudo exatamente igual. Eu não faria nada exatamente igual, faria tudo diferente. E uma das coisas que eu, se eu fosse, né, sei lá, retomar esse trabalho, ou né, dar uma continuidade, uma coisa que eu gostaria muito de explorar, que eu não explorei, porque né, tem que limitar o trabalho, enfim, a gente né, não dá conta de tudo num único mestrado. Mas olhar a paisagem também com os olhos dos outros. Então, aqui eu trabalhei só com fotografia autoral. Eu acho que isso foi, né, foi uma escolha bem sensata e foi bacana também, né? Enfim, até para não ampliar demais, mas
Existem as fotos sequenciais que são imagens de satélite, que tu pode pegar de vários anos. Existem as câmeras de segurança que ficam registrando o tempo todo. Hoje, com essa coisa do Instagram e tal, né, tu pode pegar um lugar ali, ver as fotos de muitas pessoas daquele lugar. Então, isso seria uma continuidade, eu acho bem legal para esse trabalho que eu imagino, que eu não vou fazer, então se alguém quiser anotar essa ideia aí, fique à vontade. Eu estou fazendo outra coisa agora, mas de tentar também, né, capturar esses outros olhares, eu acho que isso daria uma... Eu acho que sim, né? E tu sabe que depois que eu te orientei, eu sempre pensei que ia aparecer alguém que fosse dar continuidade trabalhando com vídeo. Não a mesma coisa que tu fez, mas, né, que o vídeo é algo que eu também trabalhei muito e tal. Agora eu ando bem afastado de vídeo, ando muito mais na fotografia. Eu sempre imaginei que ia aparecer alguém assim que ia dizer, não, eu vou estudar vídeo, cinema, né? Mas até hoje não aconteceu, né, nessa coisa de registro do tempo. Agora, na era Gurias, do Rios, tá bom para dar vídeo. pessoal, perguntas para Fernanda, comentários. Eu achei muito interessante a forma que a Fernanda trabalha as pessoas nessas imagens, Edu. Porque é um movimento muito louco, assim, na praia, né? Eu acho que na praia, talvez mais que na cidade, assim, porque tu percebe o sol muito diferente, as pessoas muito diferente, a maneira que as pessoas se relacionam com esse lugar, assim. É muito doido isso, né? Que talvez isso não se sobressaia tanto, assim, se tu for num lugar na cidade. Talvez num parque, sim, mas um lugar mais edificado talvez não apareça tanto, né? Eu estudar, assim, né, ter a pretensão de estudar a dinâmica da paisagem urbana através de uma paisagem tão específica como a paisagem da praia também foi algo desafiador para mim. E, enfim, eu fiz isso por várias razões, a principal delas é porque eu morava na praia, né? Então, para mim era mais fácil, viabilizava, na verdade, eu não teria a mesma facilidade, né, de deslocamento para fazer isso em outro lugar. Mas também porque a gente tem muito essa ideia, ainda que a Luana não está aqui para a gente conversar, essa ideia de cidade, da paisagem urbana, né, como aquela coisa, né, os prédios e tal. E a maioria das cidades são cidades pequenas e médias que mesclam, né, essa paisagem mais urbanizada com, né, aspectos naturais, seja uma praia ou área rural. Então eu achei interessante também por isso, né, de fazer algo que integrasse essas dimensões naturais e mais urbanas, mais construídas, e as pessoas, e o tempo, e tal, misturar tudo e ver o que acontecia. Pessoal, perguntas, comentários. Vanessa. Eu quero abrir a câmera para fazer um comentário. Tô com medo. Não é um comentário, não é uma pergunta, assim, né? Eu tive a honra de ter sido aluna do Dudu na graduação, e o Dudu chegou rompendo, assim, com a metodologia que a gente tinha, né, de ensino de projeto e tudo mais, trazendo essa leveza, não é bem leveza a palavra que eu gostaria, assim, mas essa coisa mais fluida, né? Que eu acho que, pelo menos a minha geração, na faculdade de arquitetura, tinha esse ensino mais rígido, mais duro, com uma metodologia mais formal. E aí, quando eu vejo esse trabalho da Fernanda, assim, eu estou no momento de definir metodologias do meu doutorado também, e eu estou tentando ir por um caminho menos rigoroso, vamos dizer assim. Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que nós todos aqui da área da arquitetura, a gente perdeu um pouco dessa questão humana da coisa, né? De observar esses fluxos, esses usos dos espaços, isso mesmo que a Fernanda falou, de não projetar só para aquilo que a gente está vendo. Eu dou aula de geometria da insolação, também proponho projetos para meus alunos, e eu percebo isso, assim. Quando é um projeto para o verão, eles enchem tudo de brisa e eles querem bloquear todo o prédio do sol. Quando é para o inverno, o contrário. Então, essa dificuldade de perceber esse ambiente que é múltiplo, né? Então, eu queria parabenizar vocês, assim, ao Dudu, a Fernanda e os outros orientandos do Dudu, que certamente estão aqui, que também são mais fluidos nas suas metodologias, que eu acho que isso é muito interessante.
e esse tipo de discussão traz um grande crescimento para outros como eu, assim, que estou nessa tentativa de romper com essa rigidez. Sabe que essas questões metodológicas, às vezes, estão rígidas, né? E que geram tantos dados, tantas coisas, às vezes não dizem tanta coisa, né? E às vezes eu trabalho em algumas pesquisas maiores aí, que tem muitos métodos envolvidos, questionários, entrevistas, né? E eu sempre trabalho em métodos que têm uma menor abrangência, eu diria, né? E é interessante que, às vezes, eu vejo que os números, ou, né, aquela coisa, tentando uma análise tão macro, não traz uma qualidade da informação, né? Da informação sobre a cidade, sobre aquilo que tu quer descobrir, né? E eu acho que às vezes a academia deveria ser menos pretensiosa na produção dos dados, né? E poderia ser mais leve, eu acho. E a Fernanda, eu lembro que fez um trabalho bem leve, eu dizia para ela, faz e te diverte fazendo, né? Eu sei que nem sempre é assim, porque sempre tem o momento da escrita, da organização do material, né? Que é mais pesado. Mas eu tenho notado muito do pessoal agora que trabalha comigo, é uma ansiedade, e eu olho o material que foi produzido, já está pronto o trabalho, não tem mais que, sabe, caminhou, agora eu ando só caminhando, então fez 5 caminhadas pela cidade, fez anotações, fez 1000 fotografias, geralmente é isso, 1000 fotografias, 50 vídeos, conversou com não sei quantas pessoas. Meu Deus, não vai. Esse material daria para fazer várias dissertações e teses, né? Então, eu noto também que existe uma ansiedade que parece que nunca aquilo é suficiente, mas eu acho que é por esse momento dessa enxurrada de informações que a gente tem, né, e de imagens e tudo mais. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados para mim, assim, no processo do mestrado. A Fernanda, aluna de graduação, lá do início do curso, era uma Fernandinha super CDF, assim, técnica, rígida, né? Não é ainda CD. Eu ainda sou um pouco, mas já sou bem menos pior. E acho que a gente tem uma visão da ciência, eu tinha, né, quando eu era lá Fernandinha e tal, de que a ciência é uma coisa muito técnica, os métodos, o controle, os processos. Então, se permitir fazer um trabalho o que tenta ser um pouco mais artístico, mais filosófico, mais leve, gera uma ansiedade, uma insegurança, porque a gente, né, não está assim, plenamente apoiado num monte de planilha, de entrevista e de número que tu fez, tá? Os teus apoios, eles são, só que é muito mais divertido. E como o Dudu está dizendo, muitas vezes a gente consegue, ao se libertar, né, dessas amarras, assim, de querer controlar tudo, de ter uma coisa muito, né, enfim, muito técnica, a gente consegue dizer mais coisas. E a gente não precisa dizer as coisas com a certeza de que é aquilo. Isso também é uma coisa importante. Se tu achar que é aquilo, já tá bom. Outra pessoa pode achar que não é e tá tudo bem. Sabe, Fernanda, eu trabalhei agora, venho trabalhando em umas pesquisas da Adriana Portela com a população idosa de várias cidades aí, né? E é uma pesquisa que tem questionários, estatística e tudo mais. E eu trabalhei, eu acho que eu nem te contei isso, com os diários fotográficos. Os velhinhos ganhavam câmeras, tu nem sabe dessa história, tu ia mais. Eu ouvi falar, mas eu não Os velhinhos acompanhei. ganhavam, eu só trabalhei com essa parte, o resto lá de coisas com 200 questionário, 500 não sei o que, não era comigo. Eram 10 velhinhos aqui de Pelotas, ganharam uma câmera, e eles fizeram fotografias durante uma semana. E aí depois a gente ia na casa deles, recolher as fotografias digitais, uma câmera digital, e perguntar sobre as fotografias que eles tinham feito. E eu te digo que o resultado dos diários fotográficos, que é essa metodologia, daria para ter feito só os diários, deram o mesmo resultado
do trabalho gigante que é todo com estatística, que tem que ter tantos idosos para o bairro, é tipo o IBGE o negócio. Eu já ia comentar essa parte, a gente deixa para o IBGE. E aí eu estou te dizendo que esse trabalho, que sempre nessa pesquisa da Adriana, né, ele sempre era considerado, essa coisa que o Dudu está fazendo aí com 10 velhinhos, né? Mas se a gente for olhar o resultado final, é praticamente o mesmo, né? As coisas relacionadas ao bairro, à cidade, né? E algumas diferenças entre os bairros deram mais ou menos no mesmo, na mesma discussão, né? E foi tão interessante, assim, né, de entrar na vida deles através da fotografia, né? Então, É algo tão pessoal e tão subjetivo, né? é muito pessoal e muito subjetivo, e o mais interessante não foi a fotografia, mas a conversa sobre a fotografia, né? Que é isso que eu acho que tu fala de outras pessoas fotografarem. Então, sei lá, a pessoa fotografa um poste, só que aí ela te conta a história toda da vida dela, e se tu pegar só a foto, tu vai dizer, não entendi essa imagem, né? É um poste, só que aí tem toda uma história, né, que se emenda em outras coisas. Então, eu acho que é bem interessante a gente observar essa relação, assim, né, metodológica. E, Fernanda, tu sabe que naqueles mapas que tu mostra, né, tu mostra que tu caminhava, porque a caminhada não é só uma caminhada, não tem que ser uma caminhada, como se diz, esportiva, né, ou que tu vai caminhar tantos quilômetros. Pode ser uma pequena caminhada e tu caminhava entre aqueles pontos da tua casa até lá, né? Isso é uma coisa que eu não explorei na época. É uma das coisas que talvez eu faria diferente hoje, de né? alguma forma tu já caminhava, né? Só que a gente não tinha muito. Quem começou a caminhar mesmo foi a Bárbara. Eu lembro, a Bárbara chegou a fazer caminhadas aqui no Porto, né? Então. Eu estava muito focado, na verdade, nessa questão da fotografia sequencial, né? Nessa característica de ser uma imagem capturada do mesmo lugar, assim, né? Com as mesmas, né? O mesmo enquadramento, na repetição. Por isso que eu escolhi alguns pontos para repetir essa captura de forma mais sistemática. Eu acho que se eu fosse explorar os percursos, talvez eu tivesse tido, né, resultados diferentes, complementares, enfim, seria uma coisa interessante também a pensar como continuidade. Pessoal, mais perguntas para a Fer? Todo mundo quietinho. Eu fico bem feliz quando as conversas me ajudam a me aproximar de coisas que eu gosto de estudar e que, como a Fernanda falou, são coisas que parece que estão assim, sabe? Muito separadas. Mas que, na verdade, elas se conectam. Então, trabalhos como o da Fernanda fazem muito sentido, assim, para mim, internamente. Mesmo que eu ainda não saiba como expressar o que eu quero expressar, eu caí aqui nesse grupo de pesquisa meio de paraquedas e eu fico pensando, nossa, não teria lugar mais fértil, assim, sabe, para eu estar, porque eu adoro tudo, acho muito legal tudo. Tem sido muito enriquecedor, assim, para minha trajetória acadêmica. Obrigada. Valeu, obrigada, Alissa. E aí, o pessoal está escondido. Acho que é por aí, né? A ideia é um pouco essa, assim, a gente conversar um pouco sem um compromisso, assim, grande. E as gurias bolsistas, né, elas estão transcrevendo essas conversas. A nossa ideia é, lá no final, a gente vai ter, eu já nem sei mais, mas perto de 30 conversas, com pessoas muito diferentes, de áreas, de todos os tipos de áreas, né? E a nossa ideia é pensar um pouco questões metodológicas mesmo, né? Então a gente vai transcrever e provavelmente vai entrar em contato contigo, porque a gente quer organizar um e-book ou um livro, não sabemos ainda, sobre essas conversas, assim, né? Que a gente vai chamar sobre caminhografia urbana, cada uma do seu modo, do seu jeito, né?
Que massa. E a gente vai ter um tempo ainda, as gurias estão remando na transcrição, né? Porque transcrever conversa não é fácil. Vanessa, já dá a dica aí para as gurias daquele software que tu nos ensinou. Elas têm usado um software. Vanessa, qual tu usa? Faz uma transcrição inicial, depois a pessoa vai corrigindo, eu não me lembro o nome. Eu não vou lembrar agora, eu posso ver depois passar para as gurias se elas quiserem. Depois manda. A gente tem usado um, né, Alissa? Como é que é o gente nome tem usado que a um gente site usa? mesmo, não é um software, é um site. Eu testei vários, só que meu computador é meio antigo, assim, então ele se travava, aí ficavam umas partes muito passadas, assim, que eu levava muito tempo encaixando no áudio para corrigir. Aí o que eu tenho feito por último é pegado a transcription que o YouTube faz. Eu tenho achado mais fácil, depois que o vídeo já está no YouTube, pegar essa transcrição do YouTube e corrigir ela. Acho que é um bom método. Mas mesmo assim é complexo, assim, ver o que eu ajusto, qual palavra coloco sons, talvez os sons entre as frases sejam importantes também nas conversas. Enfim, está sendo uma experiência legal também. É E interessante. todo mundo, cada um tem seus vícios de linguagem, né? Ah, sim, eu fico contando, tenho né? uma dicção ruim ainda, eu o vou YouTube tentar. vai traduzir tudo meio chiado, vai ficar complicado para ti. E então a ideia é um pouco essa, assim, de avançar com essa ideia, né? Nós estamos na pesquisa construindo pistas sobre a caminhografia urbana. Então, todas essas conversas têm nos auxiliado a construir e a reconstruir essas pistas provisórias que a gente está chamando, né? Então, a gente tem. Eu vi lá eu entrei no site de vocês para me atualizar um pouco, né? E eu li as pistas, as definições, achei muito legal, né? O trabalho em si, o modo como vocês estão organizando as informações e compartilhando elas durante esse processo. Eu estou tentando, na verdade, estamos eu e as gurias tentando, tudo que a gente faz já está indo direto para lá. É uma coisa bem trabalhosa, assim, porque está envolvendo várias disciplinas da graduação, né? Então, alunos diversos, e aí eu crio drives, alguns postam, alguns não, né? Mas a coisa está indo nesse sentido, que está sendo bem interessante. Então, a gente está experimentando caminhografia, conversando aqui, em disciplinas de teoria, em disciplina de projeto, em disciplina do Progral, em projeto de extensão. A gente está caminhando, registrando em todos os lugares, né? E a gente está indo nesse movimento, assim, do registro, no geral, assim, que a gente descobriu até agora, é que a gente pratica caminhografia urbana, num primeiro momento registrando, né, coisas que tu fez muito isso, né, como registro do tempo, das cenas urbanas. Um segundo movimento a gente chama do jogo ou da interação, é quando eu caminhando, eu entro em contato com as pessoas, quando eu faço alguma intervenção urbana. E o último movimento seria criando alguma coisa. A gente não chegou lá ainda, a gente anda flertando com a criação, mas a gente, nesse semestre, a gente vai tentar chegar lá no final. Criar alguma coisa, né? Então, caminhamos, registramos, interagimos com as pessoas e vamos criar ou projetar mesmo, né? A Uma gente está quase. intervenção, assim, tu imagina? Então a ideia é experimentar como é que isso vai acontecer, né? Nessa intensidade que é caminhar, que é uma loucura, né? A gente prepara tudo na hora, as coisas mudam de direção. Mas é isso, Fer, a gente te agradece, né? Agradece a Fernanda pelo tempo, né? Por ter escutado ela. E na semana que vem é o Davi, né? É o professor Davi Sperling, lá da USP de São Carlos, que tem um trabalho bem interessante que é o Atlas do Chão, até um site dele, que quem quiser dar uma olhada, né? Eu imagino que ele vai falar um pouco sobre os trabalhos dele, sobre esse trabalho que é o Atlas do Chão, né? E aí ele vai estar aqui falando com a gente, o Davi.
tá? E é Eu que isso. agradeço, Dudu, guris, todo mundo que Isso, que isso. dedicou também esse tempo a estar aqui com a gente. Adorei o convite, ver vocês, falar com vocês. Saudades da FAURB. Então tá. Então é isso, né? A gente agradece a Fernanda, o pessoal que está sempre aqui, o público novo. E a ideia é essa, a gente ficar uma horinha aqui, né? Não ficar naquela coisa que não termina nunca mais, né? De muitas horas. E aí a gente se encontra às segundas-feiras, tá bem? Show de bola, gente. Então Obrigada. tá, um beijão para Lara. Semana. Valeu, obrigada, Dudu. Faz tempo que eu não vejo ela. Uma hora dessas eu levo ela aí para É, FAURB. Eu sabe levei que ela esses dias, mas tu não estava. eu te vi esses dias no mercado público, na fila da vacina com ela, mas eu vi de longe. Falei para o Maurício até. Vacinamos a criança para a Covid, primeira dose, pelo menos. Né? Então tá, pessoal. Valeu, gente. Tá, boa semana para todo mundo, tá? A gente se fala. Obrigadão. Valeu. Tchau, Tá tchau. bom? Tchau, tchau. Esquece de interromper a gravação. E a Ellen? Ai, Ellen, como tu tá jovem. A Ellen é minha colega de Meu doutorado agora também. Essa foto já deve fazer uns 2 anos, Dudu. Ah, tá, mas tu tá jovem, meu Deus, eu tô me sentindo um velho aqui. Não tem como concorrer com a Ellen, Dudu, nem te Não, ligo. né? Eu tô cheia de rugas também. Ai, mentira. Não. Valeu, gente. Deixa eu abrir minha câmera. Tchau. Que bom Não que tu tem deve uma descabelada ruga. que nem eu. Tô toda Não. descabelada. Ellen, não fala bobagem que o Dudu não interrompeu a gravação ainda. Isso aqui vai ficar lá no Mesmo? YouTube depois. Só para avisar. Bom Tchau, te ver, gente. Dudu. Tchau. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.